Fala galera, Eduardo aqui na área de novo, tudo legal? Esse aqui é o quarto vídeo da nossa série especial que a gente está fazendo aqui para o canal sobre a originalidade do Fuscão 1500. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os acabamentos internos do Fuscão, quais eram as cores que eram oferecidas e algumas combinações que eram possíveis. Então fica aqui comigo até o final porque eu tenho algumas informações que eu acho que pouca gente conhece. Sem mais demoras então, bora pro vídeo! Se por acaso você não assistiu o episódio anterior, clica no card aqui em cima e acessa lá para não perder nenhuma informação sobre essa série. Quando o Fuscão foi criado lá em 1970, ele se diferenciava de outros modelos da Volkswagen e até de outros modelos de Fusca que eram oferecidos na época, por ter um acabamento um pouco mais luxuoso em relação a esses modelos. Dentre essas características estava aquele famoso painel com capa que imitava jacarandá, que também tinha esse acabamento seguindo pelas laterais de porta e laterais traseiras internas, e que dava essa característica toda especial ao Fuscão. E esse acabamento mais luxuoso, ele vinha com algumas opções de cores internas, de acordo também com a cor da carroceria do carro. O que eu imagino é a dificuldade que era fazer todas essas combinações funcionarem na hora que você fazia o pedido e na hora de gerenciar a linha de produção, porque não existia nenhum sistema automatizado para controlar isso. De fábrica, digamos assim, de série, a cor padrão que vinha, o mais comum que vinha, era o acabamento interno em preto. Isso desde 1970 até 1975. Era, digamos assim, o que saía a maioria dos carros. Mas havia algumas opções que o comprador poderia escolher diferente daquela que era oferecida como padrão. De acordo com o ano, isso mudava um pouquinho, é isso que a gente vai ver agora. De 1970 até 1972, quando a gente tinha aquele banco gomão liso, o proprietário poderia escolher entre 4 diferentes cores do acabamento interno para o seu Fuscão. A primeira delas, como eu falei, era a mais comum, era o interior na cor preto. Uma outra cor que o proprietário poderia escolher, e que é extremamente raro de se ver hoje em dia, original, era o famoso cinza platin, que muita gente chama ali incorretamente de gelo, né? Mas o nome correto, o nome oficial é cinza platin. Essa cor ela foi disponibilizada com poucas combinações de carroceria, então é extremamente difícil de você encontrar ela ainda hoje em dia num carro. Olha, eu sinceramente não vejo muito cinza nessa cor, ela parece mais para mim um gelo mesmo, um creme, algo do tipo. Uma outra cor que era disponibilizada na época e que até saiu numa quantidade razoável de carros, porque a gente ainda vê bastante por aí, era a chamada Havana, que o pessoal também chama incorretamente de caramelo ou de bege, enfim. O nome oficial da cor, como eu falei, é Havana, talvez pouca gente saiba disso, mas era uma das outras cores que eram disponibilizadas e que eu particularmente acho uma das mais bonitas que tinha na época. E para quem gostava de um tom um pouco mais escuro, também era oferecida a cor chamada marrom, que muita gente chama de marrom café, mas enfim, era um marrom um pouco mais escuro do que o Havana, quase perto ali da tonalidade do preto, mas que também fazia uma diferenciação em relação àquela versão mais comum. E já em 73 o Fuscão, como a gente sabe, passou por algumas mudanças estruturais. Ele passou a ter, por exemplo, o farol mais vertical na frente, mais aberturas na tampa do motor traseiro, e ele também mudou um pouco as cores de acabamento interno que eram oferecidas. Vale lembrar também que só em 73 o banco gomão passou a ter tecido corrugado, e aí ele se diferenciava um pouco dos anos anteriores. Bom, o preto continuou sendo oferecido como opção principal, então você tinha ele ali ainda, lógico, com esses bancos com acabamento corrugado, mas era ainda a opção que você via com mais frequência nos Fuscões. Além do preto, eram oferecidos outras cores diferentes. Por exemplo, o areia, que era um tom bege um pouco mais claro. A gente tinha também depois o castor, que era um tom um pouquinho mais acima, digamos assim, um pouco mais escuro do que o areia, que também era bem interessante, bem bonito. Inclusive a cor do acabamento do meu Fuscão 73, ele é castor internamente, acho muito bonita essa cor também. E tinha um outro detalhe, essa é extremamente exclusiva e raríssima de se encontrar, que era o acabamento interno em vermelho. Só que tem um detalhe aqui, o Fuscão ele só tinha um acabamento interno em vermelho combinado com a carroceria na cor branco Lotus, ou seja, você só tinha essa opção quando o carro era branco por fora. Então é raríssimo de se encontrar um 73 com o banco gomão corrugado e o acabamento interno na cor vermelha, porque você só tinha essa opção disponibilizada para uma cor de carroceria. Então se você encontrar um por aí, é praticamente uma mosca branca de olho azul. Já em 74, como a gente sabe, a Volkswagen promoveu um empobrecimento, digamos assim, do acabamento interno do Fuscão. Ele perdeu os detalhes de jacarandá tanto no painel quanto nas laterais internas, passou a vir com uma capa preta e as laterais de uma forma lisa, sem nenhum tipo de acabamento diferenciado. E também trocou o banco, saiu o banco gomão e virou aquele banco que a gente conhece como cordonê. Interessante nessa época que a Volkswagen, mesmo trocando a padronagem dos bancos, ela manteve as mesmas opções de cores que tinha em 73. Só que ali em 74 a gente nota que é mais difícil você encontrar acabamentos internos diferentes do preto. Pelo fato da Volkswagen ter diminuído a sofisticação do Fuscão, digamos assim, meio que era empurrado o preto como padrão. Então é raro você encontrar uma outra cor
que não seja preto. Mas como eu disse, foi mantida as mesmas cores do ano anterior. Então você ainda em 74, embora seja muito raro, você tem também o areia como opção, você manteve também o castor no banco cordonê, né? E você tem ainda a raríssima e mais rara ainda combinação do vermelho interno com a carroceria branca no banco cordonê. Se um 73 já é difícil de encontrar branco com acabamento vermelho, um 74 é mais difícil ainda, porque saiu muito menos unidades. E já em 75, bom, aí não tem jeito, gente, é tudo preto, não tem nem outra opção de cor. 75 a Volkswagen realmente resolveu padronizar toda a linha, porque também já estava chegando o 1300L, que usava inclusive o mesmo acabamento do Fuscão. Então, para padronizar tudo, reduzir custo, deixar tudo mais fácil, a Volkswagen não ofereceu cores diferentes em 75. Olha, eu particularmente nunca vi nenhum Fuscão 75 com uma cor interna que não seja preta, pelo menos no original de fábrica. Se você conhece algum, ou já viu algum, ou se você tem algum 75 com uma cor diferenciada, sei lá, castor, areia ou algo do tipo, coloca aqui nos comentários pra gente, e vai ser bem interessante de ver isso. Bom, mas como eu falei, eu não sei como é que os caras se organizavam. O fato é que nem todas as cores internas podiam vir com qualquer cor de carroceria. Tinha algumas combinações possíveis, mas a gente tem alguns exemplos aqui de uma tabela de 1972, por exemplo, que pode nos ajudar a entender algumas coisas. Essas tabelas, elas são úteis, por exemplo, para você evitar alguma confusão. Pela essa tabela aqui, a gente consegue enxergar que o Fusca, quando era oferecido na opção amarelo manga, ele só tinha combinação interna na cor preta. Então, se você vê, por exemplo, um Fusca amarelo manga com uma cor diferente de preto internamente, você pode saber que não é um Fusca, pelo menos original, com os dados que a fábrica passava. A gente também tem aqui uma tabela de 73, que mostra um pouco dessas combinações também, né? Tinha umas cores legais, aliás, eu acho que 73 é o ano onde tinha as cores mais legais oferecidas na linha para a carroceria do Fuscão. Como vocês podem ver, o vermelho era oferecido apenas na carroceria na cor branco Lotus. Então esse é um ponto interessante para a gente observar quando for ou comprar um carro que já foi restaurado, ou quando a gente for restaurar um carro nós mesmos, saber qual é a combinação de cores que era possível. Isso variava um pouco de acordo com o ano, tá? Eu não tenho todas as tabelas de todos os anos, mas aqui a gente tem algumas ideias de como isso funcionava, então é interessante se você quiser fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Mas as combinações internas de cores, elas não se limitavam apenas aos bancos. Talvez pouca gente saiba, mas na época havia 3 tipos de cores ou 3 tipos de tons diferentes que você podia ver no painel de jacarandá do Fusca. Talvez vai ter gente que vai dizer que tenha mais do que 3 tons de cores, etc. Mas o que a gente pode levantar é o seguinte: esse material do painel de jacarandá, ele podia desbotar ao longo do tempo. Então você poderia ver ali tons de cores diferentes, não porque foi feito daquela forma, mas que pode ter desbotado ao longo do tempo. Então provavelmente outros tons que vocês virem é uma variação desses 3 tons, né, de algum desses 3 tons, e que deve ter sido causada pela ação do tempo. Um desses tons do painel de jacarandá que a gente observa era esse tom aqui um pouco mais marrom passado para o avermelhado um pouquinho, que lembra mais uma nogueira do que jacarandá propriamente. Ele era bastante comum, principalmente naqueles carros que tinham um acabamento mais escuro, normalmente no preto. A gente também tinha um tom um pouco mais amarelado, aí sim mais parecido com o jacarandá, que era mais comum também nos carros com interior areia, castor, enfim, os interiores mais claros. E o último que a gente tinha era um tom bem mais avermelhado, puxado mais por uma cerejeira, pô, a gente está dando uma aula de madeiras nobres aqui, né? Mas era um outro tom que era oferecido, que era bastante interessante de ver também, e era também mais comum nos carros com interior mais escuro. E as laterais internas e forrações de porta do Fuscão, como a gente sabe, também tinham uma faixa imitando jacarandá. Mas o que é curioso observar, por exemplo, é que nos carros que tinham acabamento preto, normalmente você vê a cor lateral com a cor do painel alinhadas, ou seja, no mesmo tom. O que já não acontece tão frequentemente com aqueles carros que têm interior mais claro, por exemplo, areia ou castor, que é muito frequente você observar diferenças na lateral de porta em relação ao tom de jacarandá que está no painel. Não sei porquê, não sei se tem alguma explicação para isso, se você souber, coloca aqui nos comentários. Agora é interessante destacar que esse material de jacarandá que ficava no painel, ao longo do tempo ele podia ficar mais quebradiço, ressecar, então é muito comum você enxergar carros hoje em dia, dessa época que ainda tem o painel original, que tem esse painel ou com rachaduras ou até com pedaços quebrados. Então se você encontrar um Fuscão que ainda tem o painel original intacto, é um carro que merece ser valorizado, porque é muito difícil você encontrar esse material ainda original de fábrica sem nenhum dano. As laterais de porta a mesma coisa, são difíceis de ser encontradas. O que acontece muito é que quando o pessoal vai restaurar um carro que, por exemplo, não tinha mais essa peça original, se coloca alguma peça paralela. O problema é que esses painéis de jacarandá que são paralelos, eles nem se aproximam da qualidade de um painel original.
Não só pelo material em si, mas se a gente observar o próprio desenho, os padrões das linhas que eram desenhadas nesse painel, você vai notar uma diferença. Se você colocar um painel original ao lado de um painel paralelo, é bem fácil de perceber qual que não é de fábrica. Então, por exemplo, se você quiser restaurar um carro que não tem mais essa peça original e queira procurar uma paralela para colocar, tente encontrar aquelas que mais se assemelham, pelo menos, com a original de fábrica. Porque tem cada desenho que a gente vê por aí no painel de jacarandá que fica absurdo, fica feio. E aí não fica legal depois. Você enxerga o carro, você vê que é um padrão completamente esquisito, completamente diferente daquilo que era original de fábrica. Fica até feio. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links de contatos de alguns profissionais e lojas que trabalham com forrações de banco, carpete e até com forração do painel de jacarandá, que são bem próximas das originais. Então, se você quiser restaurar o carro ou estiver restaurando um Fuscão, dá uma olhadinha nesses contatos aqui que pode te ajudar. E claro, também vou deixar alguns links de alguns produtos aqui parceiros do canal, se você quiser adquirir. Dá uma olhadinha lá. Bom, e um último item que eu queria falar sobre o acabamento interno é em relação aos carpetes, conhecidos popularmente como carrapatinhos. Eles também tiveram diferenciações de 1970 até 1975. As cores não eram as mesmas oferecidas em todos os anos. De 1970 até 1973 eram oferecidas duas cores de carrapatinho. A cinza, que era a mais comum delas, e a tabaco, que o pessoal conhece como caramelo ou marrom, mas o nome correto é tabaco. Essas duas cores elas eram combinadas de acordo com o tipo de acabamento interno que você tinha nos carros. De 70 até 72, por exemplo, você tinha o carrapatinho cinza, que vinha sempre combinado com o interior preto ou com o interior cinza platinho. Já o acabamento tabaco ou marrom, ele vinha nos carros que tinham acabamento interno em marrom ou na cor Havana. Em 73, o carrapatinho cinza ele vinha instalado em carros que tinham acabamento interno preto ou, no caso, aquele exclusivo do acabamento interno vermelho, sempre que o carro era pintado na cor branco Lotus, mas ele também vinha com carrapatinho cinza. Já o carrapatinho tabaco, em 73, ele acompanhava os carros que tinham acabamento castor ou areia. Já em 74, como o acabamento do Fuscão ficou um pouco mais empobrecido, digamos assim, a Volkswagen continuou oferecendo duas cores de opções de carrapatinho. Porém, agora elas eram o cinza e o preto, não havia mais a opção tabaco ou marrom. Isso também ficou mais confuso porque a Volkswagen adotou padrões diferentes até o meio do ano de 74 e do meio para frente, então confunde um pouco as pessoas às vezes isso. Por exemplo, até o meio do ano você podia comprar um carro com acabamento interno preto e o carrapatinho cinza. A partir da metade do ano de 74, todo o carro que vinha com acabamento preto passava a vir também com carrapatinho na cor preta. E outra coisa que ficava um pouco confusa é que os carros que vinham com o interior castor, areia ou vermelho, eles normalmente usavam também o carrapatinho na cor cinza. Só que isso gerava ali umas combinações de cores meio estranhas, tá? Vamos lá, por exemplo, como o painel em 74 era sempre preto, você poderia ter um carro, por exemplo, com uma combinação de painel preto, bancos e laterais internas areia e carrapatinho cinza. Então ficava uma mistura meio estranha de cores ali dentro e que não era lá muito legal. Aí em 1975 a Volkswagen, até por uma questão de que isso não deve ter agradado visualmente e também por um corte de custos, porque aí em 75 a Volkswagen assumiu que não, vamos baratear o Fuscão mesmo, para ele ficar com um padrão igual do 1300L, ela cortou todas as outras possibilidades de cores. Então, como o interior já era todo preto, o carrapatinho também passou a vir somente em preto em 75. Então a gente tem um interior bem mais escuro. E um último detalhezinho que eu não queria deixar passar é em relação ao acabamento do chiqueirinho do Fusca. O chiqueirinho, para quem não sabe, é aquele compartimento que fica atrás do banco traseiro que o pessoal usava como um segundo porta-malas para carregar carga. Se bem que no meu tempo a gente levava até criança ali. Imagina se fosse hoje em dia o problema que ia dar. Mas o que eu queria observar aqui é a forração que vinha nesse chiqueirinho. Ela era basicamente o mesmo carrapatinho que já vinha lá na frente do carpete do carro, e da mesma cor inclusive. Então se você tinha lá um carro com carrapatinho preto na frente, lá no chiqueirinho ia também ser preto. Se era cinza, ia ser cinza lá no chiqueirinho também, e assim por diante. Existe aqui uma pequena discussão em relação ao ano de 75, porque lá no final de 75 há relatos de que não tem mais carrapatinho lá no chiqueirinho do Fusca, e sim aquele vinil liso preto, que depois também passou a vir nos outros modelos, como o 1300L, etc. Mas assim, alguns relatos dizem isso, eu particularmente nunca vi. O mais comum mesmo é você ver o carrapatinho em 75 forrando o chiqueirinho na cor preta, assim como nos outros carros. Então tá, pessoal, vamos finalizando aqui mais um vídeo dessa série especial aqui do canal sobre a originalidade do Fuscão 1500. Espero que vocês tenham gostado, espero principalmente que as informações que a gente passou aqui sejam úteis para vocês no caso de vocês estarem restaurando um carro ou até querendo comprar um carro pronto
original ou restaurado, mas que essas informações ajudem vocês a entender melhor a história do Fuscão. Mas antes disso, eu tenho mais 2 recadinhos para vocês. O primeiro é que se vocês quiserem acompanhar os outros vídeos dessa série, clique no card aqui em cima e acesse a playlist para não perder nenhuma informação. E o segundo, é claro, para você dar aquela clicadinha básica aqui no botão de se inscrever e ativar as notificações, porque assim você fica sabendo sempre que a gente fizer um vídeo novo aqui para essa série sobre a originalidade do Fuscão e também sobre outros assuntos que a gente vai tratar aqui no canal. Tá legal, pessoal? Abraço então e até a próxima. Fui!